Qual o rumo do Brasil, né, cara? Qual o rumo do Brasil foi o título que nós colocamos aí. E aí quero bater um papo com o senhor, general. Tá certo. Então, vou falar aqui alguma coisa para iniciar e eu queria que você, se eu por acaso terminar e pensar que respondi, não, ainda falta responder, você me cobra a resposta. Pode Você deixar. perguntou o rumo do Brasil, né? Sim. Porque você falou inicialmente, né, o general. O que que é um general? O general é aquele que começou no mesmo nível do soldado. Tá? Eu fiz faxina em banheiro, tá? Eu tive que fazer faxina em apartamento, eu tirei serviço na chuva. Tá? Eu fiz patrulha, entrei em rio, saí de rio, entrei em banhado, saí de banhado, assim como todos aqueles que se formaram comigo. E como o funil é apertado, alguns, até às vezes por sorte do destino, claro que tem a parte de mérito, mas tem também aquilo que o destino reserva para cada um, né? Às vezes você tem melhores possibilidades e oportunidades que outros companheiros com muito maior valor que nós não chegam a ter. E a gente tem. A gente tem, faz bem feito e vai chegando, né? E assim eu cheguei a general. Então, general nada mais é do que um soldado, né? Muito abnegado, muito dedicado, vibrador, patriota e que tem as oportunidades, consegue aproveitar essas oportunidades e vai chegando, né? E chegou a um ponto também, eu não cheguei ao final nos 3 postos de general, eu fiquei só no primeiro posto general, porque o funil, né? Chega um momento que o funil fecha para você também, e chegou o momento que eu já estava com 4 anos e 4 meses de general de brigada, não fui promovido a general de divisão e passei a reserva ex officio, né? São as coisas da vida. Mas a gente passa para a reserva, tira a farda de fora, mas ela ficou lá dentro, né? Aquele espírito militar, aquele espírito, aquela vontade de se dedicar, fazer alguma coisa que seja em bom proveito do país, em bom proveito da sociedade, aquilo fica na gente e a gente, se tem oportunidade de novo já na vida civil, a gente continua tocando o barco. E é isso que acontece comigo e com tantos outros que estão aí até com muito mais valor que eu. Quanto ao momento que nós estamos vivendo, minha gente, esse povo que está na rua está fazendo história. Se a gente for ver a história do Brasil, em 1922, olha só, 100 anos atrás, né, surgiu que movimento? O tenentista, né? Movimento tenentista. Então, eram militares, tá, que com uma formação e uma visão de um Brasil diferente daquele que tinha, apegado, né, ou dominado pelas elites rurais, os grandes fazendeiros, né, os senhores das fazendas de café e açúcar e de leite, no caso do gado, né, em Minas Gerais, aqueles que mandavam na nossa política, era uma política interessante, né? Era do voto de cabresto, era das eleições fraudadas, naquele tempo, em 1922 havia eleições fraudadas, e com isso você tinha uma elite que chamava-se o Brasil, a política do café com leite, que só chegava ao governo do país ou um mineiro ou um paulista, né? E aí surgiu o movimento tenentista querendo transformar o Brasil de um país agrário e rural em um país urbano e industrializado. E com uma visão de uma nova forma de fazer política, né? Interessante, também temos hoje, né, uma corrente de pensamento e vamos reconhecer, o presidente Bolsonaro representa essa corrente de pensamento de uma forma nova de fazer política. Naquele tempo, há 100 anos atrás, também existia. E aí surgiu o movimento tenentista. Surgiu dentro de onde? Surgiu dentro do Exército, né, com suas ramificações na Marinha. Naquele tempo não havia ainda a Força Aérea. Mas agora não é um movimento tenentista, vamos chamar assim, é um movimento civilista, não no sentido de civil, mas da sociedade civil, aquela que não é o Estado, espontaneamente está na rua fazendo história. Eu espero que tenha endurance, resiliência em continuar, porque alguma coisa de bom vai acontecer se mantiver essa endurance na rua. Vocês estão fazendo história e a sociedade brasileira tem que agasalhar, se apegar, valorizar esses brasileiros patriotas que estão de verde e amarelo cantando o hino nacional na rua. Esse movimento é um movimento maduro já de alguns anos ou ele inicia agora? Porque, ao meu ver, isso aí foi iniciado lá em 2013, com tudo aquilo que aconteceu, resgatou esse espírito patriota do povo brasileiro e agora está ele mais maduro, mais encorpado. Ou não, são movimentos diferentes? Eu diria que em 2013 surgiu, né, foi uma explosão espontânea também de um desagrado, mas surgiu de uma questão era aumento de passagens de transporte coletivo em São Paulo. Sim. Né? Mas havia digamos, um descontentamento com a forma de fazer política, só que aquele movimento ele foi muito ideologizado.
né? Pode ver que tinha os símbolos daquele movimento, era o Anonymous, né? Que é um símbolo das chamadas revoluções coloridas, que nós podemos falar nelas também aqui. Então, era um movimento que tinha um símbolo que era o punho fechado, lembra? Agora não. Agora é a bandeira do Brasil. Agora é o hino nacional. Agora não tem punho fechado, não tem aquela fisionomia do Anonymous, né? E agora não se está lutando por questões de passagem de ônibus, a melhoria salarial. Não! Estão lutando por uma coisa que surgiu com a Lava Jato no país. A esperança de que essa liderança patrimonialista, fisiológica, e grande parte dela corrupta, não toda, logicamente, que ela perca o poder que tem de conduzir os destinos do país de acordo com os seus interesses partidários e grupais, e sim visando o bem comum. Essa gente está na rua para isso, elas têm que ser, essa gente tem que ser valorizada. As nossas lideranças em todas as instituições, políticas, militares, têm que valorizar esse povo que está na rua. Eles não podem sair frustrados disso aí, como ficaram frustrados quando se atomizou a Lava Jato, quando se torpedeou a Lava Jato. Isso foi uma frustração muito grande. A outra frustração é ver que uma das formas que foi utilizada para atomizar a Lava Jato foi soltar um líder político, que no caso foi o ex-presidente Lula, né, indiciado, julgado, condenado em 3 instâncias por unanimidade. Ele foi solto, ele não foi inocentado, ele foi solto e os seus processos anulados para que ele pudesse concorrer. Então, ali foi um erro da sociedade não reagir. A sociedade tinha que ter reagido. A própria sociedade civil, que hoje está na rua, naquele momento não reagiu. Acho que ela ficou meio estupefacta. Difícil falar, né? Estupefacta. E não reagiu. E as outras instituições nacionais, inclusive as nacionais permanentes, ficaram caladas. Não fizeram uma pressão legal, que não precisa ser pública, pode ser velada, de modo a que ele não recuperasse os seus direitos políticos. Então, ele recuperou os direitos políticos, chegou a se candidatar num processo eleitoral que, com razão ou não inspirou a confiança na sociedade, e essa sociedade que está aí na rua, esse povo que está aí na rua, ele não aceita um presidente com o perfil desse que tem, mas aí já deixaram concorrer, né? E depois ele não está confiante no processo eleitoral. Portanto, uma forma de se resolver essa situação, de se pacificar o país está no limiar de uma convulsão social, uma forma é abrir o código-fonte para que se tire dúvida sobre o processo eleitoral, se ele foi seguro ou não. Não estou falando de fraude, pode ser um processo com anomalias graves que tenham influído no resultado. E isso é o que a sociedade quer saber. E tem o direito de saber, porque no artigo 37 da Constituição fala-se que na vida pública alguns princípios são transparência e publicidade. Onde é que está a transparência e a publicidade se nós não tivermos o nosso voto paralelo caindo o voto impresso caindo paralelamente na urna? Isso teria resolvido o problema. Isso que está acontecendo na rua é por causa da soberba, tá certo? Por causa da empáfia das lideranças nossas no judiciário e a omissão do nosso legislativo, né, de não impor o voto impresso. Se tivesse o voto impresso, nada disso estaria acontecendo.